Voltar para a situação de Cuba com o Leandro Demore e os 3 elementos. Doente, acamada, deitada. Alimento, carne de boi, não chega mais. Ninguém mais come boi. Não tem quase porco. As pessoas comem basicamente alguma coisa de frango e salsicha de frango e alguma carne moída de frango quando conseguem. Não tem como conservar os alimentos, então tem que todo dia se virar e pensar o que vai comprar, onde vai comprar, como vai comprar e comer naquele dia. Se vai durar, porque se você comprar para 3 dias acabou, vai poder ser tudo. Não tem como, vai poder ser tudo. Lixo espalhado por todos os lugares, porque não tem diesel para os caminhões do lixo. Então são montanhas de lixo que de dezembro para cá as pessoas começaram a atacar fogo, em dezembro não tinha. Agora montanhas de lixo pela cidade pegando fogo. O que é uma solução horrível, mas é uma solução. Pelo cheiro, sim, sei lá o quê, ou para diminuir o volume, as pessoas tacam fogo naquilo, aquele chorume andando para tudo que é lugar. Fila nas padarias, 1 pão por pessoa. Muitas filas nas padarias. Postos de gasolina todos fechados. E aí com uma particularidade que é muito perversa, que leva a duas conclusões que é um pouco, eu tava brincando fora aqui do ar, né, que aquele filme Adeus Lenin, né, a pessoa fica em coma e acorda 20 anos depois e os amigos ficam tentando fazer de conta que a União Soviética não caiu, né, colocam uns pôsteres, uns cartazes e tal. Cuba tá no momento Adeus Lenin, assim, tá no momento do ocaso do que foi o resultado da Revolução. Então você tem uma abertura para negócios privados que foi sendo distensionada ao longo de alguns anos. Agora, nesse momento, eles estão votando em assembleia para abrir 120 e poucas medidas para tentar abrir para mais negócios privados. Só que quem é que vai botar dinheiro em Cuba hoje? Você não consegue nem levar dinheiro para lá. Você não tem os bancos internacionais operando, você não consegue sacar dinheiro lá. Você tem uma escassez de dólares, você quase não consegue comprar dólar. Você não tem como pagar com cartão de crédito, porque nenhuma empresa de cartão de crédito opera em Cuba. Os bancos que ainda têm papel moeda, porque o Estado não tem mais dinheiro para imprimir dinheiro, são poucos, tem fila bancária, limite de saque por dia, as pessoas sacam esse dinheiro, fazem o dinheiro circular na economia, a partir do momento que ele chega na mão de algum comerciante ou uma loja, alguma coisa assim, o que a loja faz? A loja segura o dinheiro com ela e não leva de volta para o banco. Se ela levar para o banco, ela não consegue mais tirar. Então você não tem mais papel moeda no banco, você não tem mais dinheiro para sacar. Você imagina uma sociedade dessas. E no meio disso você tem duas coisas que são muito curiosas. Uma delas, alguns negócios privados já operando, setor de restaurante, uns mercadinhos e umas lojinhas meio de uns bazar, assim, padaria, algumas coisas, muito poucos, porque o poder de compra é ridículo. Então quem vai montar um negócio em Havana hoje? Gastar o seu dinheiro para acabar o seu dinheiro. Exato, alguns poucos têm. Esses negócios privados têm algumas autorizações especiais dos Estados Unidos para fazer importação direta. Então, por exemplo, você tem que importar a sua própria gasolina. Caralho, cara. Você tem que importar o seu óleo diesel. Então as pessoas importam em pequenos tonéis, assim, um pouco menores do que essa sala, tem que botar em algum lugar e criar uma estrutura para usar aquilo. Porque é isso, porque tá num tonel, você não tem um posto de gasolina, você não tem bomba, é Mad Max, meu velho. É Mad Max. E daí aquilo serve para o seu negócio, eventualmente, obviamente, tem um mercado negro daquela história também, né? As pessoas também comercializam aquilo, 1 litro e tal, mas 1 litro de diesel custa $10. Não, que é o que você falou dos remédios, inclusive, que daí surgiu um mercado paralelo de venda de remédio. Totalmente paralelo, desregulado, maluco. Que os preços que antes eram muito baratos agora são hiper caros para aquela população. Um remédio que você não sabe se funciona, se não é pirata, se não é falso, se não é um placebo. Que ficou no sol, que você não sabe nem se tá bom, se não tá. Sol, se é eficaz, sendo vendido por pessoas que estão vendendo uma camisa do Messi, um antidepressivo. A pessoa não sabe nem o que tá vendendo para você. Como você falou, tem remédio que tem que ficar refrigerado. Pinguem, gente, 250. Insulina, nos filmei, insulina, vacina. Como insulina, né? No sol. Caramba. No sol. E aí esses, só para terminar o raciocínio, porque isso é muito louco. Esses pequenos negócios privados, muitas vezes de cubanos que moraram fora, ou de parentes que mandaram dinheiro e tal, essa galera consegue importar. Então eles viram como se fossem mini países, tá? Então esse cara tem uma BMW, um restaurante que funciona com um gerador de energia a óleo diesel, tem o seu próprio óleo diesel e consegue importar suas comidas de empresas só dos Estados Unidos. Tá. Então, antes você importava massa da Barilla na Itália. Proibido. Não, mas eu tenho um fornecedor aqui de Orlando, esse eu dou autorização. Esse eu deixo. Então você compra. O que é que isso está produzindo em Cuba?
uma sociedade de classes como a gente tem na América Latina feudo, toda. o cara tem um feudinho, ele é o super Isso. rico do feudo dele. Isso. E não existia isso, você vai falar com qualquer pessoa lá, não existia sociedade de classes de Claro, fato, claro. era uma sociedade muito mais igualitária. Então, na verdade, essas decisões últimas de janeiro, principalmente a partir de maio, elas transformaram Cuba na caricatura que sempre falaram vai para Cuba. Tá. A caricatura Agora que é as pessoas verdade. usaram, ela virou isso pelo embargo. Né? Que é uma pobreza, que é todo mundo igual pobre, todo mundo é igual, assim, mas todo mundo é pobre, tá todo Aham. mundo fudido. O sufocamento econômico, o embargo naval e o embargo de petróleo fizeram isso na ilha agora. Sim. E aí, para fechar, a particularidade final é o seguinte: cadeia de hotéis não pode mais operar. Espanhol, canadense, francês, tudo fora. Petróleo não pode mais operar. A Petrobras não pode vender para lá. Total, francesa, não pode vender para lá. Eni, italiana, não pode vender para lá. Comida, os armadores internacionais não podem mais parar lá. Quem é que pode vender para lá a partir de agora? Só empresas americanas. É lógico. Então, o que o Trump fez foi o que ele fez enquanto ele estava fazendo carreira no mercado imobiliário. Ele ocupa os prédios, começa a botar som alto, venda de droga na esquina, quebra os postes de luz, vira um lixo, as pessoas são obrigadas a sair, ele toma o prédio de assalto, reforma e monta um hotel. Então, eles estão operando em Cuba como uma máfia. Uhum. É isso. Eles expulsaram todo mundo e agora estão falando, vocês precisam do que aí? Óleo diesel? Tá. Tem essas 3 empresas aqui dos Estados Unidos que estão autorizadas a vender e furam o embargo. Se você quiser comprar, é dessas deles. 3. Precisa de quê? Presunto cru, temos uma 250, empresa no Texas gente, que vamos produz lá, presunto turma. cru, dessa você pode comprar. Então eles estão num terceiro processo de Doris. recolonização da ilha a partir do sufocamento econômico. Que é o Mad Max mesmo. É o Mad Max Mad mesmo. Max, é um colapso. Muita gente fala e usa isso lá, né? É uma Gaza em slow motion. Você não tem Eu ia as falar bombas. isso. Eu ia falar isso. Você só não tem as bombas, né? O processo é exatamente O processo é o mesmo, a situação é assim terrível. E aí, só para fechar, que é uma dúvida das pessoas: vai ter invasão militar? A maior parte das pessoas lá não acredita nisso. Eu falei com muita gente, fiquei uma semana e com câmera na mão, e falando, e conversando, e perguntando e tal. Porque você tem hoje o que eles chamam de diáspora cubana, né? Que são os cubanos que moram fora. Você nunca teve, a gente tem um pouco a noção no Brasil, que é essa noção meio clichê, meio pensamento binário, que é assim, a diáspora cubana, todo mundo é contra o comunismo. Isso é absolutamente falso. A diáspora cubana nunca esteve tão rachada pelo simples fato de que você tem 42 anos e migrou de Cuba para Miami 20 anos atrás. Com 22 anos você migrou, fez a sua vida em Miami, não sei o quê. Só que a sua avózinha mora onde? Ela mora em Havana. Continua lá. A sua tia mora onde? Em Santiago de Cuba. Os seus tios, os seus primos, muita gente mora lá. O que o Trump está fazendo? Está matando essa gente de fome, de sede, de frio, de calor, e ainda vai botar soldado para jogar bomba na cabeça da minha avó? Nem que eu tenha votado no Trump. Aí, não. Aí passa de todos os limites. Sim. Porque é uma sociedade que está dividida. Uma parte está na ilha e uma parte está fora. 10, 11 milhões estão na ilha, 1,5 milhão, 2 milhões estão nos Estados Unidos. Então, Vamos quando pingar, eles gente. começaram a aventar a ideia de invasão, como fizeram no Irã, bombardear e tal, não sei o quê, a comunidade cubana, obviamente, mesmo quem é trumpista, odeia comunismo e não sei o quê, mesmo essa galera falou, você vai fazer o quê? Você vai jogar uma bomba na cabeça da minha mãe, que mora em Havana? E aí passou dos limites. Então, é uma situação, cara, assim... Eu não sei se eu consegui explicar tudo, Não, mas é uma cara, situação, é assim, bizarro. bizarra. Retratou uma realidade que muita gente não tá sabendo direito disso, né? A gente sabe desse embargo que tá ocorrendo e ponto. Tá? E aí, como é que tá lá Então, após esse tempo, né? Isso me lembra muito cerco romano, assim, as civilizações antigas, que por que invadir aquela cidade se eu posso cercar ela Mas e mesmo. aguardar silenciosamente até a galera Isso. colapsar, morrer de fome e aí se renderem. ou para tirar né? pessoas de casas, né? O cara quer tirar pessoas de um prédio, corta a luz. E a água. E deixa o cara lá. Daqui a 3 dias o cara vai sair. Ou saiu, e no caso de Cuba, inclusive, concordando contigo das cidades muradas antes, eles pedem para entrar, inclusive. Isso. Eles abrem os portões. O que acontecia nas cidades é isso. Chega Isso. uma hora que Colapsa, fica inviável, cidade vou aberta. chamar os caras para dentro. Claro. A cidade aberta, entra aí,
faz o que vocês quiserem, é melhor do que o que a gente está passando aqui, né? E daí, Isso. na prática, não precisa de uma invasão militar. Não. Porque Não, pra faz quê, né? sentido, Não. eles já dominaram. Não, é uma guerra de dominação antiga, castelar, como se fazia Não, antigamente, é uma- pelo viés econômico. E é uma dominação via Estado, mas que beneficia interesses privados. Sem dúvida. E tem uma Isso coisa. é muito cruel, né? E tem um dado, Camila, Para que. todo mundo, para os dois lados. Camila, no último dia, eu acabei contratando dessa vez geralmente jornalista, quando viaja para um lugar que você não domina o território, você contrata uma pessoa que a gente chama de fixer, né? Que é um cara que vai meio que resolver seus problemas, conseguir Ali. um carro, te levar para os lugares, conhece o terreno, vamos por aqui, essa estrada é perigosa. Não. Então eu contratei um cara lá que ele é um guia turístico, mas eu contratei ele como fixer. Expliquei, preciso que você me ajude, eu quero fazer isso, aquilo, vai comigo. E é um cubano que fala português, porque o nível de educação formal de Cuba é um negócio absolutamente bizarro. Você vai falar com qualquer pessoa, a pessoa fala 3 línguas, a pessoa fala russo, português e inglês. Eles tiveram muitos anos, décadas russo lá, né, por conta da proximidade com a União Soviética. Então, assim, cara formado em comunicação social, depois fez um mestrado em história, então, assim, guia turístico, trabalhando em Havana, obviamente falou pra mim que tava 3 meses em casa porque não tem turista. Acabou o turista, não existe mais turista lá. Um lugar que era lotado, pleno de turista, entupido, você não conseguia caminhar nas ruas. Isso é uma coisa que depois Boa a noite, gente pode conversar. Visão. Como foi, Explicou né, demais. para chegar, para... Isso é curioso também. Tem alguns truques, assim, de dezembro pra cá piorou muito também. E é um cara sensacional. Vamos espetacular. pingar, gente. Depois eu vou fazer esse corte e vou mandar pra ele. Luiz, falei pra ele lá, você é um cara espetacular. E daí a gente terminou o último dia, a gente estava no centro de Havana fazendo o apagão. E daí eu falei pra ele assim, não, já tá bom, já falei com bastante gente, entrei em umas casas, falei com as pessoas e tal. A gente desceu assim e tinha uma esquina assim, perto do Malecon, que é no mar assim, tinha uma puta de uma padaria com luz, iluminação e não sei o que, um monte de doce, uns pudim gigante, que é essas MPMs, que eles chamam, que são essas empresas, pequenas empresas privadas. Então aquele cara tem condição de ter óleo diesel, de importar o açúcar, de fazer o pudim e tal, aquele cara. Guerra do Cerco. Daí eu falei, cara, vamos entrar, vamos comer um pudim, um pedaço desse tamanho, velho. Eu tô precisando comer um doce, um negócio. Daí a gente entrou, comeu e tal, depois eu fui lá fora, a gente ficou parado assim. Daí ele falou, e aí? O que achou? Daí eu falei, cara, que gente ruim, velho. Que não tem o que achar, Camila. Você olha tudo aquilo, você pensa, velho, o cara fazer tudo isso pra você virar presidente, que cara ruim, velho, que gente que não tem coração, mano, que gente... Horrível. É impensável você se colocar como responsável pelo que tá acontecendo ali. Mas aí você tem um Netanyahu, você tem um Marco Rubio, você tem um Trump, que são pessoas que são psicopatas, são sociopatas, elas são dissociadas, não tem a empatia, não é uma preocupação. É uma outra coisa. E o que eu falo da crueldade para os dois lados é que, por um lado, é muito mais claro, né? Para o lado cubano, da população, eu tô falando, Sim. e da população também estadunidense, que tá pagando por isso para pessoas, indivíduos se beneficiarem. Exato. Já ia ser horrível se fosse pro... Não, que é o mais louco, né? Porque o governo de Cuba é um opressor, então eles estão fazendo tudo isso com a população para livrar eles de uma opressão. Quer dizer, você está matando alguém de fome para livrar de uma opressão que você diz que é uma opressão. Você tá oprimindo o povo para livrar ele do opressor. É uma frase que é bizarra, mas é isso. E tem uma coisa, Mi, falando disso, que é, antes, no primeiro governo, já teve essa pressão do governo Trump, mas eles ainda mascaravam mais. Agora eles perderam a vergonha. Perderam. Então o Trump, ele Porque fala... não precisa. Porque não precisa. Então o Trump, ele fala frases do tipo... Vamos pingar, quando vocês gente. virem os meus filhos comprando ações de uma empresa, comprem também porque eles têm informações privilegiadas. E a informação privilegiada é que a empresa vai vender presunto para Cuba. Claro, ou vai construir um prédio em tal lógico. lugar. E ele fala isso dentro da Casa Branca
publicamente. É The Boys, né? Tipo, The Boys, eu não preciso mais esconder, não preciso mais disfarçar. Tá aplaudindo de qualquer jeito. Virou um ativo social você fazer isso. Você está se dando bem, você está sendo esperto. Você está sendo... Isso, os meus filhos sabem antes que eu vou vender petróleo para Cuba, então eles compram a ação do cara e eles ganham bilhões. E se você for esperta, Camila, você vai ficar prestando atenção nos filhos do Trump para ganhar também. Esse é o discurso. Tem um prédio gigante em Havana. Havana é um... Como eu falei pro Luiz, né, as coisas vão melhorar, ele falou, nós cubanos falamos uma coisa que pode ter escassez de tudo menos de esperança, né, porque se você não tiver esperança, tá fudido, né. Uhum. E aí, então, a cidade de Cuba, principalmente o centro, que é dividido em 2 pedaços ali, a Havana Velha, que é, digamos, a cidade inicial, que ela é meio em forma de ferradura, era murada antigamente, é uma cidade feita numa baía muito voltada para a proteção de ataques de piratas. E depois você tem Centro Havana, que é uma expansão dessa Havana Velha. Eu não conheço um centro colonial nas Américas. Reinaldo Azevedo, a globalização, globolixo. Não entendi nada, Maria. 250, gente. Vamos pingar 10. 10 ajuda muito. Seja tão bem preservado, que não teve especulação. Você não tem um prédio de vidro no meio, sabe? É assim, é como se fosse Recife antigo, só que como se Recife toda hoje fosse assim. Ou Salvador toda fosse como Pelourinho. Perfeito. Toda a cidade. É um negócio espetacular mesmo, assim. Tem um prédio muito alto na cidade, que é um pouco mais distante, que é um hotel. Que quando o Obama começou a fazer umas aberturas ali, o Obama foi pra lá, tem fotos dele no restaurante que ele foi e tal. Reabriram a embaixada dos Estados Unidos, que ficou fechada durante décadas, né? Tava aos cuidados da Suíça, depois reabriram a embaixada, tá lá aberta, com a bandeira dos Estados Unidos tremulando lá e tal. Aí tem um prédio gigante lá, que é um hotel que eu acho que nem chegou a ser aberto. Mas assim, pensa num hotel de São Paulo, assim, grande, de, sei lá, 40 e poucos andares, puta, espelhado, com uma piscina no rooftop, esses prédios pica, assim. E todo mundo faz um pouco a brincadeira lá, que é, cara, aquela profecia que parece profecia autorrealizada, né? Os caras falam, o cara vai meter uma Trump Tower aí e botar hotel. Quando vê, você vai voltar em Havana um dia, vai ter escrito Trump Hotel em cima daquela porra. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!